Então vamos lá para mais uma aula, crianças. A gente vai estudar matemática, semana 1 e 2. A unidade temática é grandezas e medidas. O objeto do conhecimento é significado de medida e de unidade de medida. E a habilidade é a número 18. Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo, capacidade e massa. Conteúdos relacionados: grandezas e medidas, comprimento, massa e capacidade. Medida de comprimento: unidades não padronizadas de medida, o palmo, o pé e o passo. Unidade padronizada de medida: o centímetro, o metro, o milímetro e o quilômetro. Medidas de massa: unidade padronizada, unidade padronizada de medida, o quilograma e o grama. E medida de capacidade, unidade padronizada de medida, o litro. Então, aqui vamos lá, né? E nós vamos fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa. Voltando aqui, ó, a capacidade a gente vai se referir ao litro. Quanto cabe num recipiente? Massa quilograma e grama, né? Quantas gramas pesa isso? Quantas gramas pesa aquilo? E unidade não padronizada é o palmo, é o pé, o passo, né? Aí são diferentes, porque, por exemplo, o palmo da criança é menor, o pé da criança é menor, o passo da criança é menor se a gente comparar aos passos do adulto, né? E aí a gente vai ter as unidades de medida padronizada, que é a mesma no mundo inteiro, que é o centímetro, o metro, o mililitro e o quilômetro. Né? Todos os carros, vocês podem observar no painel do carro do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, ele vai ter a marca do quilômetro, ele marca quantos quilômetros a gente desloca, né? Por exemplo, quando vocês viajam a Franca, né? Vocês vão medir a distância em quilômetros. A próxima vez que vocês forem viajar, vocês pedem ao papai assim: papai, marca o quilômetro que a gente está saindo agora de casa. Aí depois vocês vão marcar o quilômetro ou de chegada ou de retorno, né? Para vocês ver qual foi a distância percorrida até o passeio que vocês foram fazer, tá bom? Então vamos lá. Orientações aos pais irresponsáveis. Prezados pais e ou responsáveis, nas atividades desta semana vamos explorar o palmo e o pé como unidades de medida de comprimento não padronizadas. O objetivo das atividades propostas é fazer com que a criança observe que o uso dessas unidades gera diferença nos resultados obtidos, pois essas medidas vão variar de acordo com o tamanho dos passos, pés e palmos de cada pessoa. Apesar dessas diferenças, convém ressaltar que medidas não padronizadas convivem no dia a dia com medidas padronizadas. O centímetro e o milímetro são apresentados como unidades padrões para medir comprimentos. O centímetro e o milímetro são apresentados como unidades padrões para medir comprimentos atrelados ao uso da régua como instrumento de medida. Olha só, o centímetro e o milímetro são apresentados como unidades padrões para medir comprimentos atrelados ao uso da régua como instrumento de medida. Então, aqui vamos falar mais da régua, né? O foco. Nas atividades propostas a seguir, é fundamental que a criança perceba que o zero da escala da régua deve ser posicionado exatamente sobre uma das extremidades daquilo que se pretende medir, né? Isso é muito importante. Querida criança, nas atividades desta semana você irá aprender sobre as medidas de comprimento não padronizadas, passo, pé, palmo, e medidas de comprimento padronizadas, centímetro e milímetro, por meio do uso adequado da régua. Aí ele fala, né?
faça as atividades com atenção e bons estudos. Aqui ele coloca um vídeo, né, com sugestão de vídeo para a gente assistir. E vamos lá para as atividades. Vamos medir o comprimento da sala da sua casa? Você e um adulto de sua família vão percorrer a distância referente ao comprimento da sala de sua casa e contar a quantidade de passos que deram. Então, olha lá, ó, vamos medir na unidade de medida não padronizada passos, tá vendo? Anote na tabela o nome de vocês e a quantidade de passos de cada um. Então, vocês vão colocar nome e quantidade de passos. Nome e quantidade de passos. O adulto de sua família e você deram a mesma quantidade de passos para medir a sala de sua casa? Aí vocês vão falar se sim ou se não e o motivo, por quê, né? Por qual motivo deu diferente, né? Porque na realidade, como a gente é maior que vocês em tamanho, então vai dar diferença, tá? Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de um colchonete. Para isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-lo de posição até chegar ao fim do colchonete. Quantos pés faltam para Vitor medir o comprimento? Olha lá, ó, vocês vão estar contando, né? Muito fácil, não é? Quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Aí vocês vão contar também, né? E assim por diante, tá? Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Olha lá, o palmo. Tá vendo? Olha lá, ó. Até aqui um palmo, até aqui outro, até aqui outro, até aqui outro. E a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? A mesma prateleira. Olha quantos que deu. 1, 2, 3, 4, 5. E do senhor, né? Do avô. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, dá uma diferença no número de palmos, pelo fato de o adulto ser maior do que a criança. Então, o palmo do adulto tem maior número de centímetros do que o palmo da criança, né? Aí ele pergunta, quem tem o palmo maior? Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes, né? Devido ao tamanho das mãos diferentes, não é? Na régua apresentada a seguir, destacamos 1 milímetro, olha lá, 1 milímetro e 1 centímetro. Cada centímetro tem 10 milímetros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em cada centímetro, a gente tem 10 milímetros. Aí ele pergunta, quantos milímetros cabem em 1 centímetro? A Damares acabou de responder. A régua é um instrumento de medida de comprimento e as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Tá. E as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo de centímetro é cm e o do milímetro é mm. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Olha só. Quantos centímetros tem esse pedaço de giz? Quantos centímetros tem esse pedaço de lápis? Aí vocês vão colocar quantos centímetros e quantos milímetros, tá? Aqui, ó. No caso desse aqui, 4 centímetros. 4 vezes 10 vai dar o tanto de milímetros, tá? E aqui, 9 vezes 9 centímetros, mais 9 vezes 10, vamos chegar no resultado em milímetros. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Lúcia, ela mediu 6 centímetros. E o Breno, olha, o Breno
chegou um pouco para cá fora do zero, né? E aí deu outro resultado, tá vendo? Qual está correto? Quem mediu corretamente o comprimento desses giz de cera e por quê? Não é? Aí a gente estudou lá atrás na matéria que sempre a gente tem que colocar a ponta do objeto que a gente vai medir no zero, tá bom? Senão vai dar errado. Quantos centímetros mede esse giz de cera? Aí vocês vão responder. Olha, as imagens foram extraídas do livro do terceiro ano integrado, volume 1, Positivo 2018. Positivo é uma rede de ensino, tá? Particular. A semana 2 eu vou deixar para trabalhar num outro vídeo, para não trabalhar na correria, tá bom? Até a próxima aula.